a sua glória é Cristo. Às vezes nós estamos esperando mais alguma coisa. E Deus já deu. Ele já deu tudo, Ele já fez tudo. Ele apresentou o motivo e a razão de tudo, que é a manifestação da sua glória. Queria lembrar vocês uma parábola que talvez ela se faça, nesse momento, oportuna na parte introdutória. Quando o filho pródigo deixa a sua casa, lá no livro de Lucas, a Bíblia fala que a herança estava preparada. A herança daquele filho estava pronta. As coisas que o pai preparou para entregar para o filho já havia sido preparado. Mas o filho não estava pronto para receber. E não estando o filho pronto para receber, o filho, quando recebe a herança do pai, ele joga fora tudo que o pai preparou para ele. E nós vimos que 3 coisas aconteceram naquele episódio. A Bíblia deixa clara que a primeira coisa foi um profundo sofrimento do filho. O filho sofreu profundamente, a ponto de desejar comer coisas que não deveria comer. A segunda coisa que ficou clara naquela história é que o pai não mudou porque o filho gastou o que ele havia preparado para o filho de maneira errada. O pai não mudou com o filho. Esta é a natureza de Deus. Um Deus que não muda. Um Deus que definitivamente Ele nos ama de tal maneira que Ele não muda. Mas agora, a terceira coisa que eu gostaria de falar, e é a base para a mensagem nesta manhã, para o filho receber ainda o que o pai tinha para dar, o filho teve que mudar. E o que o filho fez para mudar? Primeiro, ele voltou para perto do pai. Depois, ele provou o amor do pai de forma prática. O pai falou: olha, servo, prepara um banquete, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Obrigado, irmão. Pai, servos, prepare um banquete, uma festa, porque o meu filho que estava morto reviveu. Pai, mas eu não sou merecedor, não. Isso não é você que tem que julgar. Não é você que faz esse juízo. Mas agora você está pronto para receber ainda mais que eu tenho para te dar. Essa manhã eu queria, baseado no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, e assentados como os irmãos estão, eu intitulei Continuando Fazendo Aquilo que Me Leva para Perto de Deus. Continuar fazendo coisas que nos levam para perto de Deus, talvez seja o grande desafio da igreja. Primeiro que nós temos que ter certeza de que o que nós estamos fazendo está levando para Deus. E a marca do que está sendo recebido de Deus é o efeito do resultado da graça sobre as nossas vidas. Gratidão. E eu penso que graça tem muito a ver com gratidão. Mas o apóstolo Paulo, ele define que algumas vezes nós não conseguimos identificar a gratidão por conta das circunstâncias. E aí tem um outro elemento que nós precisamos exercitar de uma maneira abundante, que é a oração. Primeiro, a gratidão. Uma pessoa ser devota a Deus
devoto, quer dizer, aquele que tem o coração voltado para as coisas sagradas, você precisa dessa intimidade com Deus. Isso é fruto do reconhecimento do que Deus está fazendo. E Paulo ainda se aprofunda dizendo mais em alguns desses versículos, eu vou fazer a leitura agora com vocês, que é positiva a ação de Deus através da intimidade nossa com Deus, ou a oração potencializa a gratidão. A gente ora, pede, Deus responde, a gente fica mais grato, ora, pede, Deus responde, a gente ora de novo, pede, Deus responde, e isso vira um ciclo que se retroalimenta. E você vai tendo intimidade com Deus, vai tendo essa intimidade com Deus, o filho que largou a casa do pai, que já gastou a herança que não era para ter sido gasta da forma como foi gasto, o pai que não mudou, agora eu estou sendo preparado, mais uma vez, para receber coisas maiores da parte de Deus, que fazem parte do projeto de Deus para a tua vida. Eu quero dar agora um outro exemplo, que eu acho que é fundamental. Tudo que você plantar no mundo espiritual, ele cresce. Coisas boas e coisas ruins. No Novo Testamento, o joio e o trigo. Entre tantos outros possíveis símbolos do Novo Testamento, para sair azeite da azeitona, ela precisa ser esmagada. Ela precisa ser prensada. E alguns de nós não estamos disponíveis para sermos prensados. Por isso, o filho pega a herança, vai, e Deus usa essa experiência para prensar o filho, para tirar o melhor do filho, porque você tem algo que interessa a Deus. E aí o apóstolo Paulo fala isso com muita clareza, logo no primeiro versículo, que ele diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Finalmente, a palavra precisa ser glorificada. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ele diz, olha, a palavra precisa ser espalhada de maneira rápida. Para que a palavra de Deus seja espalhada de maneira rápida, ela precisa ser bem aceita aí, nesse coração. Voltando lá ao exemplo do filho que saiu, Deus usou o apóstolo Paulo para falar para pessoas que não eram judias. A igreja começa a crescer em lugares que não era para crescer. O judaísmo começa a enfraquecer. Essa cultura começa a não ter mais importância, porque agora eles começam a entender que isso já não é mais o importante. Esse é o processo que Deus está amassando aquela igreja para que o Espírito Santo se manifeste com glória. Então, se é fundamental e o processo acontece com dor, tanto do filho que saiu, ele retornou porque ele sentiu dor, a fome, a vontade de ter alguém que o acolhesse. Paulo estava dizendo que a oração minimiza essa dor. A oração não estripa, não arranca a dor. A dor que nós sentimos por sermos de Cristo é legítima. Isso é legítimo, tem preço. E quem não paga o preço
Questione. Porque tem preço. Mas no momento que esse preço é pago, qual a primeira palavra? Gratidão. A gente entende o que Jesus fez por nós. E entendemos o que Jesus fez pela igreja. Se nós temos a dor, e eu acredito que esse é um sentimento que muitas vezes nós não conseguimos verbalizar, a gente consegue interiorizar, sentir aqui dentro, e carregamos um fardo, carregamos um peso, carregamos uma culpa, carregamos um problema, e levamos isso, às vezes até com um sorriso no rosto, mas isso incomoda. Incomoda no resultado, atrapalha o resultado. O resultado qual é? Segundo o apóstolo Paulo, que se propague com glória, com alegria, que se diga entre as nações o que Cristo realmente é, como Cristo tem sido na igreja, como Cristo tem sido na sua vida, como Cristo tem sido na sua casa. É esse o momento em que Paulo fala com a igreja, que isso, ele estava feliz, que ele estava vendo que o evangelho ali estava crescendo rapidamente, estava sendo bem aceito, porque eles que estavam ali entenderam a dor. Entenderam a dor. Querido, a minha oração, segundo a própria orientação do Paulo, ore por nós. A minha oração por vocês é que vocês consigam entender a razão e a motivação da sua dor. Quando você consegue identificar, tem como botar um pouquinho de agudo na minha voz, varão? Por favor. Quando você consegue identificar a razão da sua dor, em primeiro lugar, você não culpa as pessoas erradas. Porque se tem alguém para culpar, você então busca essa pessoa. Como que foi esse processo no filho pródigo? Ele falou assim: pai, eu pequei. Ele assumiu a culpa. Ele não terceirizou a culpa. A razão e o motivo da vida que ele estava levando, ele era responsável. E aí abre uma janela. O texto diz lá no livro de Lucas que o filho saiu para uma terra longínqua. Foi para bem longe. Sabe por que muitas vezes as pessoas se afastam quando estão com dor? Porque elas não querem se expor. Nós respeitamos, precisamos respeitá-las. E qual é a oração do apóstolo Paulo? Ore por eles. Eu acho muito chato você perguntar para o doente: por que você está doente? Você vai ao hospital, os que têm hábito de visitar irmãos e irmãs que estão doentes, qual é a tua doença? Eu estou com câncer, vou morrer. Ou então, estou com dengue, vou morrer. Ou então, estou com uma simples dor de cabeça, vou morrer. Nós não conseguimos lidar com a dor com facilidade e não conseguimos transportar a dor para o lugar para onde ela deve ficar. Ou seja, nós associamos que todo o processo final da dor é a morte, é a perda. E nem sempre. Nem sempre. Porque se recebemos a palavra e pela fé praticamos a palavra, você lembra de uma menina que estava morta? E ele só falou, Jesus só deu a ordem lá no mundo espiritual e a menina ficou curada. Ela foi ressuscitada, ela estava além da dor. E é nesta direção que Paulo fala com a igreja agora. O Cristo que vocês acreditam te levam além da dor, não fica preso à dor. A dor faz parte. Nós estamos num mundo onde a dor faz parte, seja qual a razão dela. Ela vai existir. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês terão tribulações. Mas Cristo quer te levar além da dor. Tomada a consciência da origem, da natureza da dor, você não vai passar para as pessoas, não vai querer justificar, não, é por isso, é por aquilo. E eu confesso a vocês que isso desgasta tanto as pessoas, emocionalmente.
As pessoas vivem cansadas, elas dormem, mas não dormem, elas comem, mas não se alimentam, elas fazem educação física, exercício físico, mas não produz nada de bom para o corpo, porque a mente não deixa. A mente está contaminada com a sua dor. Irmão, eu vou repetir, não é com a dor alheia. Nós ainda não passamos por o resultado do amor de Cristo na vida da igreja. Porque se temos faltado com o amor com o próximo, é porque nós não temos entendido o amor próprio. Se temos deixado de amar o outro, que é o maior mandamento, é porque a gente não consegue se amar. A gente não consegue se amar. A gente olha para o espelho e vê que nós estamos ficando velhos. Hoje pela manhã no café, uma irmã sentada ao lado da sua neta, a netinha falou assim: não, vovó. Aí eu falei: eita, tá ficando velha. A gente envelhece, as células envelhecem, os cabelos ficam brancos, o coração que funcionava de um jeito já não funciona mais daquele jeito, o fígado já não está tão bom como era, as veias já não corre mais o sangue como deveriam, os nossos neurônios não conseguem serem repostos. O exercício disso fica mais difícil, porque o corpo está cansado de tanto apanhar, de tanta perda, de tanto sofrimento, de tanta coisa ruim. Então fica mais difícil nós acreditarmos que pode ser diferente. Só quando a pessoa chega no fundo do poço, ela lembra do pai, aí ela volta. Mas essa é uma pergunta que eu faço, não está aqui, mas é uma questão pessoal. Para que chegar no fundo do poço, irmão? Para quê? Se você está vendo que para baixo só tem o quê? Frio, medo, para baixo só é isso. Cansaço, morte. E você vai esperar chegar ao fundo. Por que você não olha para cima? É o que Paulo está falando. Propague a glória. Olha para cima. Levanta a cabeça. Permita você se olhar no espelho e dar uma chance para você. Isso vai ser bom para você. Pode não resolver o problema do mundo. Nós podemos mandar uma carta coletiva para Biden e pedir para não entrar em Iraque, para destruir Iraque, porque vai ter terceira guerra mundial. Aí aqui sobe o gás, a gasolina, os irmãos que têm filho até 18 anos têm probabilidade de ter que mandar para a guerra. Mas é aqui. Olha para o espelho e diz que você tem um Deus que te faz acreditar mais em você. Se o cabelo está branco, pinte. Se está gordo, emagreça. Se não corre, corra. Se não começa correndo, ande. Mas faça alguma coisa por você. Faça por você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E o amor próprio te leva a amar as pessoas. Você passa a ter empatia, você passa a viver com qualidade com o outro. Você consegue entender o que teu vizinho é um chato, mas ele precisa de algo que você tem para dar a ele. É a palavra, que se propaga no meio da gente com uma velocidade impactante. Mas por que isso acontecia? Porque eles passaram a gostar deles. Passaram a amar a si mesmo. Passaram a gostar de si mesmo. Para poder gostar do pecador. Qual é a máxima do Evangelho? Qual é? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Como que nós vamos pregar o Evangelho se nós não estamos vivendo o Evangelho? O problema de Jesus não era Judas, irmãos. Judas estava lá plantado no meio dos discípulos com uma missão e cumpriu. O problema de Jesus eram aquelas pessoas que não acreditavam no que Jesus estava falando. Eu posso considerar que o apóstolo Paulo, agora no versículo 2, por favor, 2 Tessalonicenses 3, versículo 2, fala qual é o resultado
da nossa atitude. Por favor, leiam comigo. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Ali tem uma orientação moral, quando está relacionada ao mal, é mal de caráter, é mal de palavra, é mal de atitude, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que pratica a iniquidade, é uma pessoa que abomina a palavra de Deus, que não gosta da igreja. Livre das pessoas assim, mas nós não podemos selecionar. Quando entra, nós não podemos. Você é bom, você é mau, você é bom, você é mau, você é bom, você é mau. Nós não temos ferramenta para fazer isso. Então, Paulo falando para a igreja, está falando que essas pessoas estão aonde? Dentro da igreja. Essas pessoas ali estão aonde? Dentro da igreja. Mas se eu tenho amor próprio e eu estou bem resolvido comigo, quando eu me deparar com uma pessoa com essa característica, eu vou ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é bondade, paciência, longanimidade. Eu vou ter como exercitar aquilo que eu recebi do Espírito Santo. Pouco antes de começar o culto, alguém falou assim: pastor, ora para o meu marido receber o Espírito Santo. E eu oro para a igreja toda receber o Espírito Santo. E talvez, quando a liderança dessa igreja está preocupada com o Espírito Santo na vida das pessoas, o caminho para que isso aconteça é estudar a palavra de Deus. O caminho para que isso aconteça é uma vida dedicada à oração. O caminho para que isso aconteça é que você, com a sua dor, entenda o motivo, a razão da sua dor, para você não parar com a fé, que não é de todos. Nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Mas isso não pode impedir que eu continue fazendo o que eu estou fazendo para o Senhor. Isso não pode me parar. Falei há pouco. Não pode nos parar, porque a nossa glória é Cristo. Amém? A nossa glória é Cristo. Ele que é o ponto de referência da glória. Se nós não estávamos preparados para a herança, nós precisamos nos preparar para o retorno, para o acolhimento, pela gratidão que o Espírito Santo planta em nossos corações por aquilo que Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, faz a cada dia por nós. É fundamental você entender que a sua fé é diferente daquele que está próximo de você. Não é tamanho da fé. Não é porque você tem mais do que o outro. É porque você é um ser diferente do outro. Você é uma pessoa que reage naturalmente diferente das pessoas. Isso é muito bom. Isso, por sinal, é muito bom. Nós somos diferentes. E graças a Deus, nos tornamos imagem e semelhança, não é uns dos outros. Nos tornamos imagem e semelhança de Cristo. Nos tornamos imagem e semelhança do Senhor. Nos tornamos imagem e semelhança do Criador. A volta é porque nós perdemos a imagem e semelhança do Pai. E agora, quando voltamos, o Pai chega em casa e diz: olha, bota anel nele, para quando alguém de longe vê o anel brilhando, ele saiba, é filho do Senhor. Bota sandália nele, porque quem tinha sandália não era escravo, era senhor. Os escravos andavam descalços.
tinha alguma coisa, você tem alguma coisa, bota a sandália nele, bota uma roupa nova nele. Ele pode não merecer. E eu sei que você entende que você não merece isso. Mas isso não é uma opção sua. Quando você toma a decisão de voltar para o Pai, isso é uma decisão de Deus. E por que eu vou reclamar com Deus pelo que Deus está dando para você? Posso reclamar com Deus o que eu quero de Deus. Senhor, está me faltando um anel. Senhor, está me faltando a roupa. Senhor, isso é legítimo. Pai, não, eu posso fazer algum pedido do Senhor? Claro que tudo que você fizer em nome do meu filho, eu vou te dar. Eu agora tenho alguém para me justificar. Que não são as minhas obras, não é aquilo que eu penso em fazer, não é a minha moral, não é a maneira como eu vivo. Nada disso justifica a graça. Mas o profundo conhecimento do amor de Deus diz com muita clareza, porque a fé não é de todos. Preciso entender a minha. E eu não vou brigar com você, porque você ainda acende vela. Não vou. Eu não vou brigar com você, porque você vem no culto uma vez a cada 10 anos. Não vou. Não vou brigar com você, porque você não dá dízimo. Não vou. Não vou brigar com você, porque você não carrega mais a Bíblia. Não vou. Ouvi uma mensagem domingo à noite, quando eu saí daqui, no carro do pastor Vander, da PIB do Recreio, ouvi na rádio FM. E ele disse uma coisa que me impactou. Ele disse assim: as pessoas querem obrigar as outras a serem como elas são. Vou repetir. A gente só se sente confortável aqui se nós fôssemos iguais. Você já trabalhou de uniforme? Já? Eu tive com um comandante do Cefam, e assim que eu entrei no quartel, eu lembrei do meu pai, como os irmãos sabem, meu pai foi fuzileiro naval, eu vi uma porção de gente de uniforme. Qual é a primeira sensação que eu tive? Todos são iguais, mas não são iguais. Quem conhece sabe que tem hierarquia, que cada um tem um papel bem definido. O cara sabe o que ele vai fazer, ele passa por uma rotina que chama disciplina. A pessoa que apita quando o almirante chega dentro do quartel não é qualquer um. Não é qualquer um. O cara que hastia a bandeira quando o almirante entra dentro do quartel não é qualquer um. O cara vive treinando dobrar aquela bandeira. Estávamos eu, algumas outras pessoas, as autoridades para cumprimentar, não é qualquer um. Mas quando você chega na igreja, a impressão que tem que dar às pessoas, é quando elas chegarem aqui, que todos nós somos iguais. No momento em que ela vai se familiarizando com o processo, ele entende, eu sei quem está na porta. Eu sei quem está na secretaria. Eu sei quem está na tesouraria. Eu sei quem é o pastor. Eu sei quem é o professor de escola bíblica dominical. E vocês não são qualquer um. Compreenderam? Aparentemente, todo mundo igual. Mas quando você vai vendo, o que o apóstolo Paulo fala? Que o menor membro, aquele que acha que não tem importância nenhuma, este é essencial para o corpo. Essencial quer dizer, se faltar, faz falta. Entre um pâncreas e um coração, cuide melhor do seu pâncreas. Porque se ele não fizer a sua função, muita coisa no seu coração vai parar de funcionar. E quem é que faz alguma coisa preocupado com pâncreas? Com fígado? Só se preocupa quando está ruim. Só dá valor quando tem que arrancar. Quando vai para a hemodiálise, por exemplo.
quando vai para uma mesa de cirurgia para tirar um tumor, por exemplo, porque ela não dá o devido valor. Eu queria que você entendesse, porque a fé não é de todos. Nem todos acreditam. A importância que você tem aqui. Quanto mais dói, menos importante parece que eu sou. Isso é humano. Quanto mais dói, é fundamental para que a manifestação da glória de Deus através da sua palavra se faça na tua vida. Por último, amados, peço os irmãos para lerem comigo o verso 3. Mas o Senhor, leiam por gentileza, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará. Aqui tem uma coisa definida nesse versículo. O meu problema não são com as pessoas, é com o diabo. Por que a gente tem tanto problema com as pessoas? Pode ser que eu não me sinto aceito onde eu estou, pode ser que a minha dor me sensibilize e eu quero mais atenção do que o do outro, pode ser que eu não me sinta amado, mas isso tudo é você. Você tem que se resolver com você. Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não amar a si mesmo, se isso não estiver bem resolvido, as outras coisas não acontecem. Nem culto. Nem culto. Porque culto tem manifestação de Deus. Se não tiver manifestação de Deus, é pagão. O que é paganismo? É um culto sem manifestação de Deus. Se eu não sinto Deus, é pagão. Não deveria estar fazendo. Mas não é a ação coletiva, porque essa promessa foi dada à igreja, a igreja já recebeu, e todos quantos têm Jesus Cristo têm o Espírito Santo. Amém? Compreendeu a colocação? Deus não vai derramar de novo o que já derramou. Deus não vai fazer de novo o que ele já fez. Esse fato histórico doutrinário, isso já está resolvido em Atos capítulo 2. Ele já lançou, eu acredito assim, ele já lançou sobre a igreja a capacidade da igreja ter o Espírito Santo, que era substitutivo. O que é um ato substitutivo? Para que eu não ficasse sozinho, alguém ficou no lugar dele. Para que eu não sentisse a dor do abandono, o pai está longe, porque eu fiquei longe do pai, não foi o pai que quis ficar longe. O que Jesus falou? Olha, eu vou, mas vou deixar para vocês um substituto, um substitutivo, ou seja, alguém para ficar no meu lugar. Um sujeito tão igual a mim que vocês vão sentir que sou eu. Graças a Deus. Quem tem o Espírito de Deus vive igual a Cristo. Quem recebeu o Espírito de Deus, ele luta para viver igual a Jesus. Nós chamamos isso de santificação. Que é um processo que sem isso nós não vamos ver a Deus. É um processo que não depende de nada, só de você. Mas quem está preso à dor não consegue santificar. Aí, a atitude dele não sendo santa, Deus não recebe. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque não era santo. Não foi santificada. O texto deixa isso muito claro. Por que Deus não recebeu a oração dos profetas de Baal? Não era oração? Era. Aí a igreja aprendeu, não, os profetas eram falsos. Não, não era porque era falso. Porque você vê o mesmo povo fazendo a mesma coisa no Egito, e os magos do Egito fizeram as mesmas coisas que Moisés faziam. É porque não era santo. Vou falar fora do microfone.
volto aqui. E tem muita gente aqui que não acredita. Não acredita na cura. Sabe por que eu acredito na cura? Porque Deus me curou. Sabe por que eu acredito em coisas espirituais? Porque eu tenho relacionamento com Deus espiritual. Sabe por que eu sou crente? Porque eu gosto de Jesus. Não é porque meu pai me levou para a igreja, não é porque nada disso não é porque minha vida é assim, ou assado, não é porque você é pastor, não. Porque independente da natureza, lembra dos profetas de Baal? Eles eram profetas. Mas a natureza da ação não produziu uma reação no mundo espiritual. Como algo sobrenatural pode acontecer se o natural não acontece? Irmão, o que é para você fazer, está muito claro que é você que tem que fazer. Não é o anjo, nem o pastor, nem a escola bíblica dominical, nem o corpo doutrinário da igreja. Não, é você. Pega para você e diz assim: Senhor, sou eu. O Senhor é fiel. Está ali. Mas o Senhor é fiel. É Deus de fidelidade. Olha que eu não estou trazendo para você nenhum problema do seu pecado. Estou falando da tua natureza. Esses são aspectos antropológicos da natureza do homem, da criação, da forma como o homem foi criado. Este homem se distanciou de Deus e Jesus usou uma parábola para falar o seguinte, que ele não estava pronto para a herança, só isso. E de repente aquele homem volta para a casa do pai e ao invés do pai botá-lo em disciplina, falar para ele que ele vai ficar de castigo, que o pai não o quer mais dentro de casa, qual foi a reação do pai? Não, vamos fazer festa, porque este meu filho que estava perdido foi achado. Esse meu filho que foi para longe resolveu voltar. Para ele resolver voltar, nós estamos considerando aqui que ele cansou da dor. Amigo, se você cansou da dor, irmão, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de chegar para Deus e falar: Deus, me pega de novo no colo. Me pega de novo no colo. E aí as coisas aconteceram na vida daquele homem. E as coisas também vão acontecer na sua vida. E Paulo diz que não são as pessoas ruins. Volta o versículo 2, por favor, Daniel. Versículo 2. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas. Não é isso que te tira da igreja. Não é o que o pastor, infelizmente, humanamente falando, fala na igreja que vai tirar alguém da igreja. Não é porque não tem A, não tem B, não tem aquilo que eu vi na igrejinha ali do lado. Não é nada disso. Isso não faz a mínima diferença para quem já tem um compromisso com o diabo. Olha o próximo versículo. Parece que é doloroso, mas é assim que funciona. Mas o Senhor é fiel e Ele vos fortalecerá e os guardará de quem? Do mal, maligno. Esse mal aí é diferente daquele mal lá. Lá é o mal moral, aqui é o mal eterno. Qual é o mal eterno? Quem foi que pecou e Deus deu a ele uma condenação eterna lá no Éden? Quem foi que pecou? Lá pecou Adão, Eva e mais uma pessoa que demonstrou que tinha pecado. Natureza de pecado. Quem era? O diabo. E ele falou para Adão: Adão, tem jeito para você. Eva, tem jeito para você. Diabo, para você não tem mais jeito não. Ele falou isso lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Esse é o mal que eu não preciso estar agarrado. Eu não preciso estar preso nisso. Quando você recebe Jesus, Jesus te livra do mal. Lembra da oração? Pai nosso que está no céu. Vocês sabem? Sabe? Quantos foram católicos aqui? Levante a mão. Eu não fui. Você que foi católico, você não rezou Ave Maria e depois tinha o Pai Nosso? E o que diz lá? Pai Nosso que está no céu. Por favor. Livrai-nos desse mal aí. Não é do mal que ficou dando tiro lá na rua da irmã que não dormiu, não é do mal do outro que assaltou meu amigo ontem e quase matou ele por causa de um celular, não é esse mal.
Não é do mal que eu tenho no meu corpo, que tem que fazer uma cirurgia que ainda não consegui fazer. Não é do mal do que está acontecendo na tua casa. Esse mal é muito pequeno. Não é a dor, porque eu queria fazer uma coisa e o dinheiro não deu. Nem nada disso. Esse mal é muito pequeno, irmão. Esse mal não pode te separar do amor de Cristo. É a palavra de Deus que está dizendo. Este mal é muito pequeno. Agora, aquele mal ali é grande. Aquele mal ali destrói as pessoas e leva as pessoas para o inferno. É alguém que tem por excelência matar, roubar e destruir. Se podemos chamar de ministério, né? Ele treina pessoas. Ele envia pessoas. Ele toma conta de pessoas. Ele domina pessoas para destruir a igreja. Esse sim, nós precisamos da fidelidade do Senhor. E através da nossa obediência ao Senhor, Ele vai fortalecer e nos guardar do mal. Lembra disso. A nossa força vem do Senhor para vencer o diabo. Nós não estamos numa competição aqui. Nós não estamos em nenhuma competição. Eu melhor do que você, você melhor do que o Manuel melhor do que a Maria melhor do que a Fernanda. Nós não estamos em competição. Não é para isso que nós precisamos de força. Nós não estamos numa vitrine para as pessoas nos verem. Por mais que haja exposição por causa da mídia, importa tão somente que eu diminua e ele cresça. Esse tem que ser o nosso espírito. É o Senhor que tem que ser grande. Tudo que se fizer aqui tem que ser em direção para Ele. Tudo que nós apresentamos ao Senhor é para Cristo. Se com zelo, sem zelo, com propriedade, sem propriedade, com ferramenta, sem ferramenta, tudo que você faz para o Senhor tem importância. Tudo que você está entregando ao Senhor hoje tem valor. Tudo isso faz parte da fé. E alguns esqueceram disso. Acham que é para alguém. Não é para ninguém. É para o Senhor. Então faça com alegria para o Senhor. Faça com amor ao Senhor. Faça com dedicação ao Senhor. Não pense que alguém tem que ficar te chamando a atenção por uma coisa que você sabe que é responsabilidade sua de fazer. Não pense que alguém vai botar você na geladeira. Não, ano que vem eu não vou assumir cargo nenhum na igreja. Irmão, bom seria que não tivesse necessidade de ter cargo nenhum, que todos pudessem ter a capacidade de enxergar. Que se não tiver você, nada acontece. O som não liga sozinho, o instrumento não toca sozinho, a porta não fica vigiada sozinha, o banheiro não é limpo sozinho. O culto não acontece se não tiver gente, se as pessoas não estiverem aqui. E aí o maligno, o que ele coloca? Ele semeia para que essas pessoas não consigam conviver harmonicamente, em paz. E esta semente cresce e atrapalha o crescimento da igreja. Porque se as pessoas que têm a capacidade de fazerem as coisas não conseguem conviver, ela não é corpo. Se ela não consegue estar bem ajustado, ela não é corpo. E se o corpo não estiver bem ajustado, isso é um princípio espiritual, não cresce. Nós queremos crescer. Nós queremos que a tua família cresça. Nós desejamos que você seja um cidadão daqui bem-sucedido, feliz, próspero, que viva uma vida mais próxima de Deus possível, que tenha o equilíbrio das coisas naturais,
mas que acredite com muita força nas sobrenaturais. Porque a hora que acabar a minha força, eu sei que a minha força vem de um Deus que é fiel e que me fortalece e me guarda de todo mal. Coloque isso em prática. Viva isso diariamente. Produza um efeito de reprodução, uma disciplina natural. E ninguém precisa ficar te cobrando isso. E nós temos irmãos, amigos, líderes preocupados com isso. Você leu, você orou. Por que você não veio ontem? O que aconteceu que você se afastou? Tem gente preocupada com isso. Mas isso é somente uma forma, uma porta, para que você volte para a casa do Pai e façamos festa. E esse é o desejo de Deus nessa manhã, para a minha vida e para a tua vida. Que façamos festa. Cristo tem toda a nossa direção. E quando permitimos o Senhor dirigir a nossa vida ela é livre do maligno. E o maligno está derrotado em nome de Jesus. Você que sente nesta manhã o desejo de receber algo de Deus. Pode ser que você está faltando a sandália no pé. Pode ser que você voltou para a casa de Deus, mas falta um anel, falta a roupa. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para nós cantarmos. A igreja prevalecerá, é isso? Como que é, irmã? Estamos de pé. Não tem nada a ver. Ainda bem que eles conseguem entender. Quero alertar os irmãos, sem nenhum tipo de hipocrisia da minha parte, que não combinaram virem com o uniforme do time mais querido do Brasil, tá, queridos? Quando eu vi aqui à frente, falei, rapaz, faltei eu. Tá bom? Então, os botafoguenses, que eu amo muito, os fluminenses, que eu gosto muito, inclusive, torci por vocês aí, Fluminense 2-1 ontem, acho que foi ontem o jogo. 2-2? Cara, eu dormi então no 2-1. Os vascaínos, não tem manifestação não dos vascaínos? Rebeca, seja qual for a sua opção, a nossa opção é Cristo. Amém, queridos? Fazemos parte de um time chamado Jesus. Vamos nos colocar